Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa aula de, é, da aula prática, né? Como que funciona a questão da aula prática? Nós vamos seguir um processo, né? Pelo menos no direito penal, então nós vamos iniciar um processo que ele vai começar numa prisão em flagrante, né? E posteriormente ele vai tendo os seus deslindes, né? Vocês vão participar de todos os atos processuais e cada sessão vai cobrar uma peça correta para vocês, tá? A sessão 1, ele fala sobre inicia, né, o primeiro momento dessa peça que eu narrei para vocês. Então fala, tem uma introdução aqui, né, e fala que com essa visão de matérias, eu preparei os pontos mais adequados, etc e tal. Então é um professor, né, que acaba preparando esses exercícios, né, para vocês. E aí nós aqui em Dourados, nós pegamos esse exercício e tentamos trazer um pouco mais claro, né, de uma forma mais dinâmica, aquilo que o exercício vai querer trazer para você. Então, fala que bruto, solteiro, fala nome de identidade X, né? Importante, mais pela questão da OAB. Na OAB, você não vai ter número de identidade, número de CPF, endereço do sujeito. Então, toda vez na OAB você colocar número de identidade, você tem que colocar XXX, traço, tá? Por quê? Se você colocar um número, pode-se entender que você está tentando se comunicar com a pessoa que está corrigindo, tá? Então você coloca lá, você combina com algum corretor que toda vez que tiver números 70 seria de determinado cursinho, e aí o corretor daria um ponto a mais ali. Então, para evitar esse tipo de situação, a FGV, que é quem realiza a prova da OAB, obriga os candidatos a colocarem XXX, traço, tá? Para que não identifique a sua peça. Da cidade de Porto Seguro, lá na Bahia, foi preso em flagrante pelo crime de homicídio doloso consumado contra 2 vítimas, bem como com porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Um bom combo aí, hein? 121, né, que é o homicídio, mais o porte ilegal de arma de fogo lá no Estatuto de Desarmamento, e o tráfico de drogas da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, né, no seu artigo 33. No local foram encontrados os cadáveres, a arma de fogo e 40 pacotes de cocaína, papelotes de cocaína. Ele com o Brutus, né, o traficante, traficante de drogas onde morava, tinha ido a um baile funk e lá começou a conversar com Cleópatra, uma garota de outra comunidade que estava bebendo com sua amiga. Afrodite, também da mesma comunidade que aquela, sabiam que Brutus era o dono da comunidade e operava o tráfico, etc e tal. Após horas bebendo, Brutus chamou as garotas para irem até sua residência para ouvir música, beber e fazer uso de drogas, que foi prontamente atendido. Ao chegar à casa de Brutus, viram que havia muita droga, dinheiro, arma de fogo, tudo isso típico de um traficante de drogas que comandava mercância ilícita de entorpecentes no local. E começaram a perguntar sobre o trabalho de Brutus. Brutus não queria falar de trabalho naquele momento, mas sim ter uma noite de relação sexual com as moças. Todavia, Cleópatra não aceitou e pediu para que ele solicitasse o ouro para ele ir embora para sua comunidade, sendo que apenas Afrodite anuiu ao convite sexual. Enfurecido com a recusa do seu convite sexual, Brutus pegou um fuzil e dolosamente contra Cleópatra, e disparou, né, dolosamente contra Cleópatra, atingindo-a mortalmente, sendo que o mesmo disparo que a perfurou também acertou Afrodite, que morreu imediatamente. Mas ele não tinha intenção de matá-lo, o que ocorrera por erro na execução, né, a teoria dos erros. Então, muitas coisas que nós vemos aqui é interessante porque, primeiro, nós temos a teoria jurídica do direito penal, que a gente fala da teoria dos erros, né, erros de execução, erros sobre a pessoa, né, e aí tudo isso agora vem culminando agora na prática. Então, aqueles que tiveram um bom aproveitamento
das matérias atrás, você pode não lembrar de tudo, mas você vai dar uma lidinha. O que é execução? Eu não lembro. Você vai dar uma lidinha e falar, eu lembro, eu tive isso aqui na aula, eu estudei isso aqui caiu na prova. Então, por isso que é importante todo o conteúdo que vocês adquiriram durante os anos da faculdade, para agora vocês verem na prática como que essa teoria se aplica. Em virtude da imprudência de ter usado uma arma de fogo muito potente, né, para eliminar alguém que estava próximo a ela. Destaque-se que Cleópatra e Afrodite eram moradores da comunidade rival, chefiada por outro traficante, inimigo de Brutus. Quando a notícia de homicídio chegou até ele, foi acionada a polícia militar de forma anônima, dando o direcionamento exato à residência de Brutus para constatar que os corpos lá estavam e ele ser preso. A polícia militar, sem qualquer investigação prévia, chegou logo pela manhã e arrombou a porta. Tá? Já aqui a gente já pensa assim, teve uma denúncia anônima que o sujeito entrou e a polícia militar entrou na residência. Tá? Nós não podemos, hoje não é permitido pela jurisprudência do STJ, que a polícia militar entre na casa de ninguém, mesmo que haja uma denúncia anônima. Tá? Por quê, professor? Porque eu tenho a minha casa. Eu tenho ali uma proteção da minha casa. Não é qualquer um pode chegar entrando lá do jeito que quer. Ou eu autorizo, né? Ou essa pessoa, ela tem no mínimo ali que ter autorização, ou em caso de flagrante delito, em caso de prestação de socorro, em caso de ordem judicial, aí sim essa pessoa, a polícia militar no caso, pode entrar. Fora isso, não pode, tá? Então, já é uma discussão aqui que a gente já começa a vislumbrar. Fala, já tem coisa errada, né? Polícia militar, após uma denúncia anônima, chegou de manhã e arrombou a porta. Encontrou os dois corpos no chão, com orifício de entrada. Aí você fala, professor, mas que nada a ver, né? Por que tem essa jurisprudência da STJ? Pô, a polícia entra, dois corpos no chão, como que vai dar nulidade no flagrante ou algo do tipo? Pô, gente, e se não tivesse corpo nenhum? E se um vizinho que eu não gosto, eu ligo para a polícia militar e falo, olha, meu vizinho está traficando droga. Isso dá o direito da polícia militar ou qualquer outra polícia, tá? Entrar na residência, picar o pé na porta, entrar para ver se tem alguma coisa certa ou errada? Nesse caso, acharam os corpos. Em outro caso, aí acharam droga. Mas e se não acha nada? Imagina, você está na sua casa, aí alguém mete o pé na porta à noite, ou de manhãzinha, 6 horas da manhã, e fala, não, é porque teve uma denúncia anônima que tinha droga aqui. Aí o cara pica o pé na porta, abre tudo, acorda a sua família, acorda o filho, acorda a esposa, revira tudo para achar a droga. Ué, mas por que droga? Não, porque teve a denúncia anônima. Poxa, não pode, tá? Então, tem que ter, no mínimo, uma investigação criminal, algo relativo a ou uma comprovação de flagrante delito, para aí sim as forças policiais poderem invadir um domicílio. Mas, sob regra, essa invasão, ela, na forma que está escrito aqui no exercício, ela se mostra ilegal. Tá? Além disso, né, os policiais encontraram 40 papelotes e prontos para o comércio, bem como um fuzil, uma pistola, etc. e tal. Cumpre ressaltar, deixa eu só perguntar aqui, porque fala do fuzil 9mm. Ele fala de porte ou posse? Cadê? Porte. Qual é a diferença do porte e da posse de arma de fogo? Né? A posse é quando eu estou intramuros, dentro dos muros, dentro da casa, dentro da fazenda, isso é posse. Porte de arma de fogo é quando eu saio da minha casa, saio de onde aquela arma está registrada. Isso é porte, porque eu estou portando, né, andando na rua, para o uso extramuros, tá? Já vai notando algumas coisinhas erradas, falando aqui está errado, olha aqui está estranho, e isso é importante. Quando vocês vão fazer a prova da OAB,
seja direito penal um e outro, você começa a ler a história, você vai falando, aqui está errado. Tem uma jurisprudência que fala o contrário. O STJ entende que não pode entrar na casa da pessoa com base só em uma denúncia anônima. Então, você vai lendo o exercício, você vai percebendo, olha, isso daqui está estranho, olha, isso aqui está errado. Aí eu li as armas de fogo, pegaram na casa. Aí você já fala, será que é posse ou porte? Então você vai identificando aos poucos os errinhos que o exercício vem trazendo e que você, como advogado, né, ao fazer a prova da OAB, tem que verificar esses erros para pedir a justiça para o seu cliente. Tá? Cumpre ressaltar que, para encontrar as drogas e as os militares asfixiaram Brutus. Aqui não tem nem que falar que está errado, né? Uma sacola plástica, após não aguentar ser mais espancado e asfixiado, tipo o saco do BOP lá, né? Apontado onde guardava a arma e as drogas, ele confessou para ter praticado os homicídios. Com sua prisão em flagrante, Brutus foi encaminhado para o ML, fez o corpo de delito, constatando-se a asfixia e o espancamento. Após receber o APF, o juiz responsável pelos fatos designa audiência de custódia para a oitiva do acusado. Na custódia, o que é audiência de custódia? A audiência de custódia, ela surgiu em 2015, 2016 ali, e ela é uma audiência que ela trouxe, né, após a prisão em flagrante de qualquer cidadão, ou até uma prisão devido ao mandado de prisão, né? Às vezes, por exemplo, às vezes não é um flagrante, né? As hipóteses lá do flagrante, mas pode ser que seja uma das hipóteses que o cara teve um mandado de prisão em aberto e ainda não foi cumprido. Nessa circunstância, quando ele for preso, ele também tem que passar pela audiência de custódia, tá? Então realizou a audiência de custódia, o acusado mencionou que os policiais evitaram entrar na residência, em seu consentimento, etc, etc. Mesmo assim, o membro do MP, justificando, né, que ele tinha uma extensa ficha criminal, bem como aos crimes que foram flagrados no momento de prisão em flagrante, requereu a preventiva, tendo em vista homicídio, etc, etc e tal. Destacando que não era possível a liberdade provisória. Além disso, o promotor de justiça não acreditou que os policiais teriam espancado e asfixiado o acusado, bem como que os crimes praticados foram comprovados para entrar nas residências, sendo dispensável o consentimento do morador nas hipóteses de permanência de delito. Após, o juiz determinou que você, advogado, se manifestasse por escrito o que seria requerido pelo seu cliente. Uma linha que eu gosto de fazer bem interessante é sobre uma linha tênue que eu sempre gosto de traçar aqui é a respeito do flagrante, tá? Então eu tenho o flagrante. A partir do momento que eu tenho o momento do flagrante, eu tenho um prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia. Teve a audiência de custódia, o que acontece posteriormente? O juiz, na audiência de custódia, ele vai definir se ele vai manter o acusado preso mediante uma prisão preventiva, tá? Ou ele vai declarar a liberdade provisória do sujeito, tá? Quando nós abrimos o CPP, nós temos lá as hipóteses da prisão preventiva, no artigo 312, tá? Na próxima aula presencial, né, que vai ser provavelmente na semana que vem, eu vou traçar certinho a questão das prisões, etc e tal. Mas aqui que fala o 310, após o recebimento do auto de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas da realização da prisão, o juiz vai fazer a audiência de custódia, tá? Nessa audiência de custódia, ele relaxa a prisão. O que isso significa? Quando a prisão for ilegal, tá? Ou seja, a polícia entrou sem consentimento, ou seja, a polícia agrediu, qualquer ato de ilegalidade, qualquer questão errada que a polícia cometeu, nessa circunstância, vai existir o relaxamento da prisão, tá? Prisão foi ilegal? Foi. Então, o juiz vai relaxar a prisão,
declarar que esta prisão foi ilegal. Segunda circunstância, converter a prisão em flagrante em preventiva, tá? Então, na prisão preventiva, a gente já vai ver embaixo 312 as hipóteses, ele vai continuar preso ou conceder liberdade provisória, soltar o sujeito, tá? Ainda tem as hipóteses 319, a gente vai falar sobre elas. A prisão preventiva, ela vai ser utilizada como garantia da ordem pública, tá? O sujeito, não é clamor público, tá? Não é porque a imprensa noticiou, não é porque a sociedade está revoltada. Mas, por exemplo, o sujeito é a 10ª vez que ele furta fios de energia na cidade. É a 20ª vez que ele comete determinado crime. Então, em uma questão de ordem pública significa o quê? Que a população em si, ou questões públicas, né, de reclamação, o clamor público, ele se difere da ordem pública no sentido de que o clamor público é quando a sociedade vai na frente do fórum e fala: juiz, prende ele, juiz. Prende ele porque ele cometeu um estupro. Juiz, prende ele porque ele cometeu um assalto. Isso não autoriza o juiz a prender o sujeito em prisão preventiva. Agora, uma multireincidência. Isso significa o quê? Que a sociedade, a não preventiva desse sujeito, ou seja, soltar ele, é como se fosse um incentivo para que ele continuasse cometendo os crimes. Além disso, a sociedade vai ver que ele furtou 1, 2, 3, 10 vezes e vai estar continuando solto. Nessa circunstância, eu garanto aqui a questão de ordem pública. Segunda situação, da garantia de ordem econômica, tá? Numa determinada cidade, o sujeito começa a dar golpes em cartão de crédito e todo mundo, numa cidadezinha pequena, ela para de usar cartão de crédito. Muda o sistema econômico de uma cidade, tá? Por conveniência da instrução criminal. Na instrução criminal, eu tenho regras a se seguir. Então, vamos supor que o sujeito ele passe a ameaçar testemunhas. A testemunha chega no juiz e no promotor e fala: doutor, eu não aguento mais, o cara está indo na minha casa me ameaçar todos os dias, poxa. Nessa circunstância, o juiz pode decretar a preventiva. E também para assegurar a aplicação da lei penal. O cara já está fugindo, tá? Então ele é pego comprando passagens para um outro país, de repente, e comprovando que ele está querendo fugir da aplicação da lei penal. Nessa circunstância, aplica-se também a prisão preventiva. Uma época, os juízes justificaram que, como o sujeito morava próximo à fronteira, facilitaria a fuga e decretaria uma preventiva por conta de aplicação de lei penal. Isso não cola, tá? Não cola. A questão de aplicação de lei penal, o sujeito está tentando fugir, tá? O STJ, na época, rechaçou essa tese. Além disso, de aplicação de uma dessas hipóteses, nós também temos que ver a prova da existência do crime, né, autoria e materialidade. Então, o que é materialidade? No homicídio é o corpo, né? No furto, os objetos que foram furtados e assim por diante, tá? A preventiva poderá ser decretada por força de outras medidas cautelares, já falo do 319. Beleza. Temos mais algumas regras aqui no 313, uma leitura rápida que basta, tá, pessoal? Das hipóteses ali. Da prisão domiciliar, até porque essas questões, elas são passadas, né, na matéria de direito processual penal, tá? Para vocês, a gente só dá uma reforçada aqui. Prisão domiciliar, tá? Prisão preventiva, tá? Aqui nesse caso é quando o sujeito fica em casa, tá? Durante a prisão preventiva. Então o cara tem mais de 80 anos. Como que você vai manter um senhor de 80, 85 anos na cadeia? Coloque ele na prisão domiciliar. Extremamente debilitado por doença grave. Ele tem laudos médicos que comprovam que ele vai morrer em 6 meses por conta de um câncer, por exemplo. Você vai pegar esse cara e colocar na prisão? Tá? Então, várias circunstâncias. Mulher gestante, mulher com filho até 12 anos. Tá? Esses dois, como são mais recentes, são de 2016, acaba caindo mais. Tá? E por fim, onde eu queria chegar, no 319, que são as medidas cautelares. O juiz, ele tem o pior, que é manter o sujeito preso. E ele tem o melhor, o cara, que é deixar o sujeito em liberdade. Entre esses dois, ele tem um meio,
são as cautelares do 319. O juiz pode falar assim, olha, cara, às vezes é muito, né, você ficar preso. Às vezes o cara trabalha, tem emprego fixo, etc e tal. Mas ele cometeu um crime, e o juiz também não quer soltar ele, porque às vezes ele é reincidente. O que o juiz pode fazer? Aplicar um comparecimento periódico no juízo, então o cara vai uma vez por mês assinar, proibir acesso a determinados lugares. Geralmente, quando são crimes relacionados à violência, bebida, álcool, o juiz proíbe o sujeito de ir em bar, botecos, zonas, tá? Boates, esse tipo de situação, baladas, porque serve meio que de incentivo para o sujeito praticar esses crimes, né? E aí, por fim, o mais famoso aqui, tem vários, mas é um monitoramento eletrônico. O juiz vai selecionar um deles e pode, né, aplicar nesse sentido. Beleza? Beleza. Isso é o hipótese de direito material que a gente falou, tá? Mas qual a peça correta, professor? Depende, tá? Então, do flagrante até a audiência de custódia, o juiz já decretou a prisão preventiva? Não. O juiz já deu a liberdade provisória? Não. O juiz, na audiência de custódia, vai definir se prende, ou seja, decreta a prisão preventiva, se solta e dá a liberdade provisória, ou se ele aplica as medidas cautelares do 319. Beleza? Beleza. Tá bom, professor. Qual é a peça, então? Durante esse processo aqui, se o juiz ainda não decretou a prisão preventiva e também não decretou a liberdade provisória, o meu pedido eu vou pedir para o juiz a concessão da liberdade provisória. Tá? Com base, tá, no artigo aqui 310, tá? Após receber o auto de prisão em flagrante até 24 horas, o juiz deverá promover a audiência de custódia com presença. Blá, blá. Nessa audiência, o juiz poderá relaxar a prisão, converter em flagrante em preventiva, que é isso que você não quer, porque você é advogado do cara, conceder a liberdade provisória. Mediante essas situações que ele está mexendo, que ele falou no exercício, existe aqui também a possibilidade de relaxamento de flagrante, tá? Então, como ele foi torturado, como ele entraram na casa dele sem autorização judicial, nessas hipóteses pode ser um pedido de relaxamento de prisão com a liberdade provisória. Professor, o que o relaxamento de prisão vai ter como consequências? O juiz pode conceder o relaxamento e fazer a prisão preventiva? Pode, tá? Mas o relaxamento de prisão, ele é utilizado muito para o juiz, primeiro, comprovar que a circunstância de prisão foi legal. Então, lá na frente no processo, é muito mais fácil justificar que as provas colhidas foram ilegais, por exemplo, porque a polícia entrou sem autorização judicial. Então, você tem que fazer o requerimento de liberdade provisória. Por quê? Porque o juiz ainda não converteu a preventiva. O juiz vai decidir se prende, se solta ou se aplica as medidas cautelares do 319. E aí você pode também pedir o relaxamento da prisão, que significa o quê? Doutor, a prisão foi ilegal. A polícia entrou sem autorização judicial, torturou o sujeito, fez o que quis, fez o que não quis. Declara o relaxamento da prisão. Por quê? Isso lá na frente no processo vai te auxiliar para que as provas, né, colhidas, só acharam a droga e as armas porque torturaram o cara. Então, nestas circunstâncias, existe a proteção constitucional. Se a proteção constitucional foi violada, eu necessito de pedir o relaxamento de prisão e o juiz provavelmente vai dar aqui.
porque houve a violência, houve, né, todo esse tipo de questão. Lembrando que a seção 2 vai continuando, tá? Então esse mesmo processo ele vai tendo seus deslindes. Na seção 2 nós vamos ver o que o juiz decidiu, tá? E aí tomar as próximas providências cabíveis. Mas o que eu quero que fixe bem para vocês? A questão das prisões, tá? Que nós vamos reforçar na aula presencial, beleza? O que é prisão preventiva, quando ela pode ser decretada, quais hipóteses, etc. e tal. Isso a gente vai falar na aula presencial. E a segunda hipótese, que é a questão dos lapsos temporais do flagrante, tá? Teve a prisão em flagrante, o sujeito foi ouvido na delegacia, vão ser ouvidas as testemunhas, etc. e tal. Beleza? Beleza. Em 24 horas tem audiência de custódia. Se ainda não houve a decisão do magistrado, é o pedido de liberdade provisória. Se existe alguma hipótese de prisão ilegal, o relaxamento da prisão, tá? Ilegal, tá? Significa quando a prisão violar qualquer proteção constitucional, qualquer direito do cidadão. O sujeito foi preso e os policiais não comunicaram ele que ele tinha direito a um telefonema, os policiais não comunicaram que ele tinha direito a um advogado, os policiais não deram direito ao silêncio. Fala, não, aqui na minha delegacia você fala, lá nas outras você tem direito ao silêncio, aqui você é obrigado a falar, rapaz. E aí, depois você entra com um relaxamento de prisão, porque qualquer direito fundamental não foi respeitado, beleza? Beleza. Então, caso o juiz ainda não tenha decidido a audiência de custódia, pedir de liberdade provisória e nas hipóteses de prisão ilegal ou ilegítimas, vocês entram com relaxamento de prisão. Professor, se o juiz já decidiu, geralmente o juiz já decide na própria audiência de custódia, tá? Ele não dá tempo para o sujeito se manifestar posteriormente. Pelo menos aqui no nosso estado, os juízes já fazem a custódia, isso está na resolução do CNJ, né? Mas os juízes fazem a custódia, ou o advogado, se ainda não se manifestou no processo, se manifesta de maneira oral, tá? E o Ministério Público também. Se ele ainda não se manifestou no processo, ele faz de maneira oral, e aí o juiz pode decidir na hora, com o cara ali na frente. Geralmente o juiz não decide na hora, tá? Por quê? Porque, cara, o cara tá ali na frente dele, tá? O juiz fala assim, olha, obrigado pelas manifestações, em algumas horas a decisão estará no processo. Aí o cara volta para a delegacia e fica ali aguardando. Decretou a preventiva, ele vai para o presídio. Não decretou a preventiva, ele vai ser solto, tá? Então, para vocês terem uma noção, né? Aqui em Dourados, quando tem os flagrantes, né, eles juntam, né, das 2 horas, da meio-dia, 11 horas para frente, acaba indo sempre para o outro dia, tá? Porque não dá tempo de fazer a documentação e enviar para o fórum. Então, vamos supor que o sujeito foi preso 2 horas da tarde. A audiência de custódia aqui em Dourados é em torno de 1h, 1h30, tá? Começa mais ou menos nesse horário. Então, o juiz chega lá 1h, ajeita as coisas e tal. Vamos começar a audiência? Vamos. Começa em torno de 1h, 1h30, mais ou menos. Alguns juízes 2 horas, tá? Chega um pouquinho atrasado, acontece. Então, começa em torno de 1h, 1h30. Começou a audiência de custódia. A partir do momento que começa a audiência de custódia, geralmente não é só um, né? São vários presos. E aí faz de um, faz de outro, faz de outro, faz de outro. O juiz vai terminar a audiência de custódia lá pelas 3 horas, às vezes 3h30, tá? Principalmente se for final de semana, porque aí é um só juiz que está fazendo todas. Quando é durante a semana, aí acaba que cada juiz da vara faz. Mas isso vai depender de cada cidade, vai depender de cada... Às vezes os juízes preferem revezar entre si. Eu estou falando em Dourados. Em Dourados, então, as audiências de custódia terminam em torno de 3 horas. Teve a custódia, terminou ali às 3 horas, o juiz aí solta, passa para o assessor, esse aqui eu quero que solte, esse aqui eu quero que não solte, esse aqui vamos aplicar as 319, esse aqui é preventiva, ele passa para os assessores a decisão dele. Aí os assessores rápidos já têm os modelos, né? Pegam os modelos, justificam de acordo com aquele caso concreto, porque não é para ser um modelo genérico, tem que explicar por que aquele cara tem que ser preso. Então, os assessores ajudam ali o magistrado, esse processo volta para o juiz assina, tá? Hoje não mais no papel, e sim assina digitalmente, e aí esse processo
é encaminhado para, no caso de alvará de soltura, o assessor expede o alvará de soltura, o cartório, né? E aí envia para a delegacia para cumprimento, tá? Então, mais ou menos assim que funciona em Dourados, em quase todos os municípios do Mato Grosso do Sul, tá? Às vezes entra um juiz novo, prefere agir diferente, prefere. Então, quando é plantão, por exemplo, que é sábado e domingo, cada final de semana é um analista, né, que está de plantão. Então, tem analista que prefere de um jeito, tem analista que prefere de outro, né? Por exemplo, eu já tive trabalho com analistas que a gente fez o pagamento do boleto de fiança. Quando chegou no sábado, não cai boleto no sábado, cai só na segunda. E aí eu tirava a cópia do extrato da subconta e não saía. Aí a mulher falou, olha, doutor, se não tiver no extrato da subconta, não liberava a alvará de assinatura. Aí eu falei, moça, mas já está pago, está aqui o comprovando do boleto, já foi debitado da conta da mulher. Ah, doutor, mas aí depois ela pode cancelar o boleto. Eu falei, não tem como. Aí ela falou, doutor, vamos fazer o seguinte, traz o dinheiro aqui. Aí tivemos que pegar o dinheiro, levar lá para a mulher receber em dinheiro, né? E fazer a expedição do alvará de soltura. Depois, na segunda-feira, acabou compensando o boleto que a mulher tinha pago. Aí ela me ligou e falou, doutora, você tem como pegar o dinheiro aqui, porque compensou o boleto. Eu falei, lógico que ia compensar, sabe? Mas enfim, aí tem analista que não, você pagou o boleto, juntou o comprovante de pagamento, já espera o alvará de soltura automático. Então depende, tá? Tem questões e questões, dependendo da forma como que no dia a dia a pessoa trabalha. Mas o que interessa para nós, se ainda não teve a decisão, que geralmente na audiência de custódia, eu peço a liberdade provisória e o relaxamento de prisão, se houver qualquer prisão ilegal. Professor, o juiz decretou a preventiva. Nessa hipótese de decretação de preventiva, eu entro, né, após essa decisão, com uma revogação de preventiva, tá? É como se fosse o seu juiz. Reexamina o mérito aí, cara. O senhor decidiu errado. Aí eu posso entrar com revogação de preventiva. Na prática, a gente quase nunca entra com revogação de preventiva. É melhor entrar com habeas corpus para o tribunal. No tribunal, 90% ele não vai reformar a decisão do juiz. E aí você entra para Brasília. Que aí você consegue mais fácil uma liberdade do que aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Nosso tribunal é um tribunal muito... tribunais de juízes, né? Eu entendo um pouco a frustração dele, porque eu converso com alguns deles, mas o STJ tem uma jurisprudência lá, o juiz às vezes decide não seguir, porque ele não concorda. Aí o que você tem que fazer? O juiz dá uma não concordando, o tribunal dá não concordando, aí chega no STJ, o STJ fala, cara, eu já expliquei que é para soltar o cara nesse caso, aí vira, sabe? Enfim, acaba soltando, no frigir dos ovos, no final das contas, acaba soltando o cara, tá? Então, essa tabelinha aqui, vocês têm que decorar. Teve flagrante, 24 horas, audiência de custódia. Na custódia, o juiz pode soltar, pode declarar o relaxamento, ou pode prender o sujeito, ou aplicar as medidas dos 319. Nessas hipóteses, até a decisão, eu entro com liberdade provisória ou relaxamento de prisão, ou os dois juntos, sem problema, tá? Teve a decisão de decretação, porque assim, gente, se o juiz soltou, você como advogado, você vai entrar com o quê? Com nada. Porque o juiz soltou, é o que você queria. Você vai brigar por quê? Você já ganhou. Agora, se o juiz deu a preventiva, aí você perdeu. Aí você tem que entrar, né, com as ações competentes. No caso, a revogação de preventiva e depois o habeas corpus. Habeas corpus não cai, tá, para direito penal. Deveria, eu acho, porque, nossa, o dia a dia do direito penal é muito habeas corpus. Mas, teoricamente, você tem que ter essa tabelinha aqui. E, basicamente, tá, essas são as ações prisionais, as peças prisionais que caem na OAB, tá? São só essas. Aí depois, né, a gente vai acompanhando, aí vocês vão ter defesa preliminar, vão ter várias questões ali a serem discutidas. Beleza? Beleza. Na próxima aula, que vai ser a aula presencial, né, eu vou passar uma revisão zona
das peças prisionais, tá? Porque se são 1 e 2, geralmente são as peças prisionais, 1 e 2. A 3, 4, 5, 6, aí vem a parte processual, que aí é a defesa, alegação final, apelação de sentença, aí já vem mais para o final. O início são as peças prisionais. Então, na primeira aula presencial, nós vamos fazer um revisaço das peças prisionais. Quando que eu entro com a peça prisional, quando que eu não entro, etc. e tal. Beleza? Beleza. Era isso que a gente tinha para trabalhar na sessão 1, tá? É uma peça simples, direcionada ao juiz que está realizando a audiência de custódia. Então, você pega no exercício aqui, que ele fala, além de tudo, né, foi na Bahia, salvo engano, aqui, ó. Então, é direcionado ao juiz da Bahia, tá? Professor, o exercício não falou em que cidade que é, etc e tal. Não tem problema, né? Só que você coloca lá, excelentíssimo senhor doutor juiz da comarca tal, tá? Então não tem problema. Professor, tenho uma dúvida. Aqui. O que eu falo para vocês, não copiem, né? Mas antes, dá uma lida no modelinho. Tem vários modelos na internet, né? Que vão trazer ali o endereçamento do juiz, a qualificação, pedido de relaxamento de prisão concomitante com pedido de liberdade provisória. Aí você vai dos fatos, do direito, né? Tudo conforme o padrão das petições, conforme é no processo civil, tá? As petições não mudam. Nossa, não, é a mesma coisa. O endereçamento, qualificação, peça, aonde você está achando essa peça, que nós já falamos do artigo 310, tá? Pedido de relaxamento de prisão, explica o porquê. Porque ele foi torturado, porque a polícia entrou, então explica. Pede a liberdade provisória, e aí você explica, né, por que ele deve ser solto ou não. A regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Não é porque ele é um traficante conhecido da região, porque pode ter acontecido tanta coisa, né? A polícia entrou lá, torturou o cara, por isso que ele contou. Então, são N circunstâncias. Ah, professor, mas eu não concordo, o traficante lá tem que ser preso. Tudo bem, mas ele merece uma defesa digna. Todos vamos merecer. Ah, mas matou, mas estuprou. Tudo bem, tá? Então, às vezes a gente pega caso mais grave, como estupro, né? Esses crimes assim. Gente, o que eu falo, se não for eu, vai ser o advogado. Então, tem que ter uma defesa. Todos têm que ter uma defesa. Todos têm que ter um advogado, senão nem é proibido ser condenado no Brasil sem a presença do advogado. Então, é necessário que exista essa defesa técnica atuando em favor do sujeito, tá? Não concordo. Tudo bem. Lá na frente você vai poder optar por ir para a tributária, para ir para o consumidor, para ir para o direito penal, você vai optar. Agora, hoje, como funciona? É um exercício, tá? Faz o exercício, aprende ali o direito penal, aprende as peças de direito penal, e depois, na frente, você pode optar por trabalhar em outra área, trabalhar em direito penal. A gente está fazendo dando um gostinho, né, de como é uma peça prisional, de como é uma peça, depois mais pra frente, de defesa, entendeu? É um gostinho, para que lá na frente vocês vão poder decidir em qual área vocês vão gostar mais de atuar. E lembrando, é um exercício, tá, pessoal? Porque eu tava... Defende o cara, tá? Defende o cara. O direito penal é muito isso. Às vezes o cara chega e fala, doutor, fui eu que fiz mesmo. Você vai fazer o quê? Às vezes tem 50 provas para o cara. Você vai tentar diminuir a pena do cara. Às vezes você consegue, igual eu falei esses dias na aula, às vezes no júri, você tirar uma qualificadora já é maravilhoso. Por quê? A pena simples, o homicídio simples, a pena de 6 a 20. O homicídio qualificado é de 12 a 30. Então, só o fato de você já diminuir a pena do sujeito para metade, mais ou menos, já é uma maravilha. Então, nem sempre, às vezes o advogado fica feliz quando o cara é condenado, mas desde que ele seja condenado de forma justa. Se for condenado de forma justa, o advogado fica feliz, porque a pena dele foi uma pena justa, uma pena baixa, uma pena excelente para os padrões, às vezes
para as provas que tinham, para a situação que poderia virar, tá? Então é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai ter uma aula online e aí nós vamos fazer uma revisão zona de prisões. E aí depois, né, nas próximas aulas, a gente já começa a entrar na parte processual do direito penal. Beleza? Bons estudos, qualquer dúvida vocês podem mandar uma mensagem. Não esqueçam de mandar a peça no app dos alunos, tá? E também no APA, beleza? Não esqueçam. Um abraço.